Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128. E graça e paz, meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida. E louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida. E louvado seja o Senhor Jesus pela vida dos nossos familiares. Aleluia. Toda gratidão, toda honra, toda glória devemos dar ao nome do Senhor Jesus, porque com toda certeza o Senhor tem cuidado de nós e tem feito maravilhas ao nosso respeito. Maravilhas. O Deus que abriu o mar vermelho é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje e será o mesmo de amanhã. Aleluia, porque o nosso Deus, ele não envelhece nunca, é nunca mesmo. Ontem eu estava escrevendo um devocional, que eu escrevo aqueles devocionais que eu coloco ali todos os dias no Instagram, eu escrevo eles por semana. E ontem eu estava preparando um devocional e eu estava falando exatamente sobre isso, que o nosso Deus, ele não envelhece nunca e essa é a nossa segurança, não é, meu irmão? Não é, meu irmão? E ontem, porque nós quando envelhecemos, né, quando estamos envelhecendo, coisa boa é ser jovem, quando nós estamos envelhecendo, nós sentimos a perca do nosso vigor, e aí vai dando na gente assim aquela tristeza, né, a tristeza, mas ainda bem que nós servimos a um Deus que não envelhece nunca, que é o Todo-Poderoso, aleluia. E ontem nós vimos como se deu a abertura do Mar Vermelho. E hoje nós veremos exatamente o que aconteceu com o faraó de Êxodo. E aí, meu irmão? E aí, meu irmão? Você acha que ele morreu ou não morreu? Mas então espere um pouquinho, porque já eu vou trazer para você todas essas informações, tá bom? Mas enquanto eu me posiciono aqui, abrindo a palavra de Deus, eu te peço que caso você ainda não seja inscrito nesse canal, que você se inscreva e deixe o seu comentário para que eu saiba exatamente quem é você, e as intercessoras também saibam, e eu coloque seu nome no nosso caderno de oração que só está crescendo para a glória do nome do Senhor Jesus. E deixe também o seu like para que o YouTube entenda a relevância dessa mensagem e comece a levá-la para mais pessoas em nome do Senhor Jesus. Mas eu te peço também que fique conosco até o final, porque no final estarei fazendo uma oração com base no Salmo 128, que é uma oração pelas nossas famílias em nome do Senhor Jesus. Porque pela fé nós cremos que toda a nossa casa será uma família, será transformada na família do Salmo 128. Será composta por pessoas que obedecem e temem ao nome do Senhor. E lá no versículo 23 diz que todos os carros de guerra e todos os cavalos e cavaleiros de Faraó foram atrás do povo israelita no mar. Na hora que eles olharam e viram que o mar tinha se abrido e o povo de Israel tinha passado, eles falaram, não, nós também vamos ter que passar. E foram atrás. E no fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e os pôs em confusão no meio do mar. Diz o texto que as rodas dos carros deles começaram a soltar, de forma que eles tiveram dificuldade para seguir em frente. Então eles gritaram, vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor mandou Moisés então estender a mão sobre o mar e ao sair do dia, né, quando eles já estavam fugindo, as águas vieram ao encontro deles e todos eles morreram afogados. Mas os israelitas viram os egípcios mortos na praia, naquele dia em que o Senhor escolheu salvar Israel da mão dos egípcios. Então, respondendo à nossa pergunta de início, Faraó morreu ou não morreu? Bem, minha irmã e meu irmão, segundo o Salmo 136:15, que diz assim, mas lançou o Faraó e o seu exército no Mar Vermelho, o seu amor dura para sempre. Então, segundo este Salmo, muitas pessoas deduzem que sim, que Faraó morreu, né? Embora alguns teólogos dizem que o termo lançou pode ser traduzido por sacudiu,
E com isso não podemos afirmar ao certo que Faraó morreu, né? Mas tem também o Salmo 78, 53, tem Hebreus 11, 29, tem o Salmo 106, 10, 11. Depois você pode ler tudo na sua casa, que todos falam da morte dos inimigos de Israel no Mar Vermelho, né? E tinha inimigo maior do que Faraó? Não tinha, não é? Faraó era o maior deles. Maior do que aqueles soldados era o próprio Faraó. Mas segundo os rabinos, quando o Senhor, lá em Êxodo 9:15, né, lá na praga do granizo, manda Moisés dizer a Faraó que ele só o manteria de pé para fazer com que o nome do Senhor fosse exaltado. Então ali houve para Faraó uma garantia de que ele ficaria vivo para poder relatar para as gerações a glória do Senhor. E existe um midrash, que você sabe que são as histórias rabínicas, que falam que Faraó sobreviveu, tá? Só acontece que nós também não sabemos com certeza quem foi o Faraó do Êxodo, né? Do Êxodo. E segundo alguns arqueólogos, o Faraó do Êxodo foi Tutmoses III. E dizem que na tumba dele eles encontraram uma oração para os afogados. E a oração fala exatamente de uma multidão que morreu afogada com Faraó. E o mais curioso é que, segundo os arqueólogos e os historiadores, Tutmoses III morreu por volta de 60 anos. E a múmia que se encontra ali, enterrada no seu lugar, é de um jovem de 20 anos. Então, na verdade, não é o corpo dele que se encontra ali, né? Então, segundo a arqueologia, os historiadores, Faraó morreu sim. Morreu sim. Então, minha irmã e meu irmão, mas qual que é a reflexão para nós hoje? Para nós hoje, minha irmã, é justamente, a reflexão está justamente nessa pergunta, né? Que eu te levo a fazer uma outra reflexão. Qual é a importância para nós, minha irmã, se Faraó morreu ou se não morreu? Qual que é a reflexão? Qual que é a importância? Qual que é a relevância nisto? Hein? O que importa? O que importa se ele morreu, se ele não morreu? O que importa, minha irmã e meu irmão, é que o povo de Israel passou. O que importa é que o povo de Israel era perseguido, maltratado, humilhado, escravizado. Vocês viram aqui como que eles sofreram no Egito? E eles ficaram livres dos seus inimigos. Eles ficaram livres, o Senhor abriu para eles o Mar Vermelho. O que importa é a maravilha do Mar Vermelho. O mar se abriu e eles foram para o outro lado, livres dos seus perseguidores. Tem um midrash que diz que os egípcios que os israelitas tiveram tanta dificuldade para acreditar que eles realmente estiveram livres, que eles estavam livres, que eles acharam que os soldados realmente iriam acabar, mesmo eles vendo os corpos ali mortos, eles acharam que eles iam acabar saindo de algum lugar e perseguindo eles. É a mente do escravo, Mas aí Deus teve que levantar aqueles corpos para eles poderem ver que eles realmente estavam mortos e acreditar que eles realmente estavam totalmente livres de toda aquela perseguição, livres de todo aquele sofrimento. Então, se Faraó morreu, se não morreu, Deus não deixa de ser Deus por causa disso. O poder de Deus não é diminuído por causa disso. Às vezes, minha irmã, a gente perde tanto tempo com tantas bobeiras. É aquilo que o apóstolo Paulo fala: não perca seu tempo com fábulas, com genealogias, coisas que não vão levar a gente para nada, para lugar nenhum. Tem pessoas aí que ficam perdendo tempo querendo saber com quem Caim casou. E me interessa saber com quem ele casou. Com quem ele casou? Ele casou, teve uma mulher lá para ele. Teve uma mulher lá para Caim. Com certeza teve. Agora o que interessa é que a geração dele foi uma geração má.
Assim como ele era mau, teve uma geração má e a geração dele toda foi destruída. Toda foi destruída. Toda foi destruída. É isso que interessa. É isso que importa. Então, minha irmã, e assim são pessoas que ficam vivendo de passado. Não é? Fica vivendo de passado, de coisas. Eu quero saber. Porque não, vamos viver do presente. Vai trazer de volta? Não vai. Não vai. Viva do presente, viva do hoje, do que você tem hoje. Você tem Jesus. E deixa Jesus trabalhar em você hoje. Fazer de você hoje. Mas ontem minha mãe, meu pai fez isto. Ontem meu irmão. Ontem meu marido. Quando a gente era casado, sabe? Ele me maltratava muito, irmã. Mas o casamento já acabou. Deixa lá. Continua agora a sua vida. Para frente, é para frente que se anda. Avante. Nós falamos isso aqui ontem. É avante, seguir para frente. Não fique perdendo tempo. Às vezes nas minúcias o Senhor nos mostra o quanto que a nossa mente é ruim. O quanto que a nossa mente está ruim. A gente fica perdendo tempo com bobeira, com coisas que não interessam. Com coisas que não interessam, com coisas que não vai acrescentar nada para nós. É nada para nós. Querer saber, ficar perdendo tempo. Mas Faraó morreu? Será que Faraó morreu realmente? Será que ele não morreu? Interessa saber se ele morreu, se ele não morreu? O que interessa, o que está pela frente é que o povo foi liberto. É que o povo saiu do Egito. E olha para você ver uma coisa que é tão importante, que o Egito nunca mais ousou se colocar contra Israel. Porque se você for estudar os profetas e se você for estudar reis, você vai ver que o Egito depois se tornou uma nação que queria sempre ser aliada de Israel. Sempre ser aliada de Israel. Israel comprava cavalos do Egito. Comprava cavalos do Egito. Houve época que eles queriam fazer aliança. O Senhor que falava, nunca mais fazer aliança. Não confie no Egito, aquela cana quebrada. Vocês vão ver isso se vocês estudarem. Então quer dizer, eles, o que deve ter ficado para eles, quem voltou, se Faraó retornou, o que deve ter ficado para eles na mente dos egípcios foi: o Senhor luta por eles. O Senhor luta por Israel. Então é isso que tem que ficar na nossa mente. O Senhor luta por Israel. O Senhor luta por você, minha irmã. Não importa como que o Senhor está fazendo, como que Ele está trabalhando, mas Ele luta por você. Luta por você. E você tem que sempre seguir em frente com Ele, em nome do Senhor Jesus. Não fica querendo saber demais. Não fica querendo se prender a coisinhas, a detalhes. Se prende realmente no que interessa. O Senhor luta por você. Não fica querendo saber como que o Senhor agiu, como que o Senhor deixou de agir, como que o Senhor vai agir. O Senhor luta por você. E pronto, porque Ele é Deus, Ele é soberano. Amém? Então vamos orar. Mas às vezes você pode estar me ouvindo aí perguntando assim: irmã, por que você está falando isso? Irmã, eu vou te dar um recado que o Espírito Santo me pediu para te dar esse recado. Só filhos maduros, realmente maduros, entendem a justiça de Deus sem perder a fé. Entendeu? Filhos, quando não são maduros, eles não conseguem entender a justiça de Deus. Eles não conseguem. E quando eles vejam, quando você vai falar com eles da justiça de Deus, eles esmorecem. Eles esmorecem, porque eles ficam achando que Deus é mau. Tem muitas seitas aí, satanistas, que começaram por isso, colocando na cabeça das pessoas que Deus do Velho Testamento é um e que o Deus do Novo Testamento é outro. Que o Deus do Velho Testamento é mau e que o Deus do Novo Testamento é bonzinho. Não existe, Deus é um só.
Mas o Deus juiz, o Deus da justiça, Ele quando age com a justiça dele, nós realmente não entendemos. Então, minha irmã, é demais para a nossa cabeça imatura. Então, não queira entender. Simplesmente só aceite que o Senhor luta por você, assim como Ele luta por Israel. Amém? É o que o Salmo 91 diz: cairá 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Amém? Então vamos orar. Deus querido, em nome do Senhor Jesus, Pai Santo, Deus de misericórdia e bondade, Paizinho Santo, eu te apresento, Pai, todas essas vidas que estão comigo aqui, comigo nesse relógio mundial de oração, que estão me seguindo pelo YouTube, pelo Instagram, pelo WhatsApp, Pai, pelo Facebook. Senhor, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha ter misericórdia das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, e das nossas famílias, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço, Pai querido, que o Senhor dê ordem aos teus anjos, Pai, ao nosso respeito, em nome do Senhor Jesus, para guardar a nossa entrada, a nossa saída, a nossa direita, a nossa esquerda, a frente e a retaguarda, Pai, em nome do Senhor Jesus. Mas, sobretudo, Pai, que o Senhor dê ordem aos teus anjos para circular o nosso leito, Pai, enquanto nós dormimos, em nome do Senhor Jesus, nos livrando de toda a pressão das trevas, porque há irmãos, Senhor, que estão sofrendo a pressão das trevas enquanto dormem, Pai. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nos liberta, Pai. Toda libertação vem do alto, em nome do Senhor Jesus. Assim como o Senhor libertou o povo de Israel daqueles opressores, daqueles demônios, Pai, em nome do Senhor Jesus, que são representados por Faraó. Pai querido, que o Senhor nos liberta em nome do Senhor Jesus. Que todas as correntes satânicas caiam pelo poder que há no nome santo de Jesus. Porque se verdadeiramente o Senhor Jesus nos libertar, nós seremos livres. Então liberta, Senhor, pelo teu poder, pelo teu amor, toda a nossa casa, toda a nossa família. Liberta as nossas crianças, liberta os nossos jovens, nossos adolescentes, liberta o marido dessas minhas irmãs, Pai querido. Liberta, Senhor, todos os homens da nossa casa, Pai. Liberta de toda imundícia que existe nesse mundo. Liberta todas nós mulheres, em nome do Senhor Jesus. Porque declaramos, Pai, em teu nome, que queremos ser mulheres santas, mulheres sem sensualidades, mulheres sem rebeldia, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, tu és o Deus amado, Pai, e nos importa, Senhor, obedecer a tua palavra, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. O Senhor é o Deus que abre o mar vermelho. Então o Senhor é o Deus, Pai, que vai restaurar esses casamentos, Pai querido. O Senhor é o Deus que vai fortalecer essas famílias, Pai querido. O Senhor é o Deus que vai transformar essas famílias, em nome do Senhor Jesus. Vai restaurar esses relacionamentos entre mães e filhos, entre pais e filhos, em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia, Pai querido. Senhor, prospere esses empresários que estão me seguindo, Pai, cada um deles, em nome do Senhor Jesus, não somente para que eles tenham sustento, mas também para que eles sejam investidores do teu reino, em nome do Senhor Jesus. Abençoe essas minhas irmãs que estão como estrangeiras lá fora, na Ásia, na África, na Europa, Pai, nos Estados Unidos, na França, Pai querido, na Itália, Pai querido. Abençoe com prosperidade, que a bênção do Salmo 23 esteja sobre eles, que o Senhor dê casamento para aquelas que precisam, que o Senhor restaure o casamento daquelas que precisam ter casamento restaurados, que o Senhor abençoe os filhos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tem de misericórdia. Mas eu te peço também, Senhor, que o Senhor abençoe a nação de Israel com miríades de anjos, Pai. Guarde a nação de Israel com miríades de anjos, que a terra de Jerusalém sejam terras prósperas e férteis, assim como a nação brasileira também, Pai, porque bendito aqueles que abençoarem Israel, maldito aqueles que amaldiçoarem. Então abençoe a nossa casa, abençoe a nossa família com prosperidade, com fartura, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que a nossa casa, Pai, que a minha casa e a casa de todos esses meus irmãos que estão te seguindo, Pai, que estão me seguindo esse relógio, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, porque foi tudo por orientação sua, Paizinho, tudo por orientação sua. Que a nossa casa seja casa de fartura, casa de prosperidade, casa de alegria, Pai. Como igreja eu profetizo, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia das nossas vidas, tenha misericórdia das nossas famílias, Pai querido. Tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia desse país, dessa nação, Pai. Tenha misericórdia desses políticos. Dê a eles, Pai, sabedoria. Dê para eles
humildade, dê para eles bondade, benignidade, para que eles venham cuidar de causas justas, da causa do pobre, do necessitado, do desamparado, daqueles que estão expostos em situação de rua. Pai, tende misericórdia, Pai, daqueles que estão morrendo na fila do SUS, Pai, tende misericórdia, Pai, tende piedade em nome do Senhor Jesus, Pai. Somos pobres e necessitados, mas é o Senhor que cuida de nós. Tende misericórdia dos nossos pastores, dos nossos líderes, dos nossos mestres. Dê para eles, dos missionários que estão no campo, dê para eles sabedoria, dê para eles unção, dê para eles recursos financeiros, Pai, para fazer a tua obra em nome do Senhor Jesus. Prospere esses empresários, Pai, que estão todos com o nome enrolados aqui no relógio mundial de oração, para que eles sejam investidores do teu reino, para que eles sejam sustentadores de profetas e de missionários, em nome de Yeshua HaMashiach. Pai querido, tenha misericórdia das nossas vidas, nos cura, Pai, tira a enfermidade da nossa casa, tira a enfermidade da nossa vida, cura essa irmã que está com problema de pneumonia, Pai, cura em nome do Senhor Jesus, dê para ela saúde, abençoe esses medicamentos que ela está tomando, Pai, que esses medicamentos que ela está tomando sejam colaboradores com o Senhor na cura dela, em nome do Senhor Jesus. Tende misericórdia, abençoe essas irmãs que precisam tomar decisões a respeito do trabalho, Pai, dê para elas a iluminação do teu Espírito Santo, Pai, para que elas tomem medidas certas em nome do Senhor Jesus. Pai querido, tende misericórdia, abre porta para esses que precisam de portas, Senhor, abre porta para essas irmãs que precisam de casa para alugar, faz elas encontrarem favor nas pessoas, Pai querido, e que essas casas sejam casas agradáveis para se morar, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach. Pai querido, tenha misericórdia, nos guarda, nos ampara, nos cura, Pai, nos defende, Pai, nos coloca de pé, Senhor, mas sobretudo nos dê sabedoria, Pai, sabedoria para entender o agir do Senhor, aceitar o agir do Senhor. Filhos maduros, Pai, entende a justiça do Senhor, mas filhos imaduros não entendem, Pai, não entendem como o Senhor age, fica presos, Senhor, presos, acorrentados em coisas tão pequenas, Senhor, e às vezes, Senhor, se desvia do teu caminho, Pai, por não entender como o Senhor age. Então tende misericórdia de cada um de nós, Pai, tende misericórdia das nossas famílias, santifica, Senhor, todos os homens da nossa família e nos santifica como mulheres, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, minha irmã, amém, meu irmão. Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso do Senhor Jesus seja a tua maior ambição, mas que até lá você se esforce todos os dias para que você e toda a sua casa seja transformada na família do Salmo 128. Meu nome é Giovana Cristina, tenha sempre em mim uma irmã para te ajudar em oração. Eu não sou a única intercessora desse ministério, mas sempre que o Senhor permitir, eu estarei por aqui. Amém? Estamos estudando o livro de Êxodo, então esteja acompanhando conosco. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, dê o seu like, deixe seu comentário aí para que eu coloque o seu nome no nosso caderno de oração. Um beijo e fique com Deus.